Fala, meus amigos, minhas amigas, estou de volta aqui na segunda edição do nosso Plantão Glorioso aqui no canal Dois Toques, a casa do GG, como vocês já estão se acostumando diariamente aqui no Dois Toques, trazendo vídeos para você com informações não só do Botafogo, como do futebol em geral, tudo que envolve o Botafogo em termos de futebol dentro e fora das quatro linhas. Campeonato Brasileiro tá rolando, tá aí acontecendo, já teve até clássico decidido hoje, o Vasco perdeu mais uma, né? O Fluminense, depois de 89 anos, conseguiu vencer um clássico, venceu aí, brincadeiras à parte, né? Venceu o Vasco por 2-1, e adivinha, né? O que teve? Vou deixar você adivinhar. Teve reclamação do tamanho da bola, do gramado maravilhoso do Maracanã, do clima ou de arbitragem. Mais uma vez, é sempre o mesmo tema, né? Não adianta. Enquanto não profissionalizar isso, não afastar essa galera aí, não vai mudar nada. Mais uma vez, problema com a arbitragem, um reclama, outro reclama. E o Fluminense foi lá ganhou do Vasco, 2-1, primeira vitória do Fluminense, segunda derrota seguida do Vasco, problemas aí à vista, né? Por isso que tem que se reforçar, por isso que tem que ter planejamento, e aí a gente vem falar de Botafogo, que o planejamento é algo que a gente já vem criticando, né? Não é, elogiou o time, uma coisa é você elogiar determinado momento do Botafogo na temporada. Outra coisa é você dizer que o planejamento está ruim desde o ano passado. Desde o ano passado. Né? Botafogo foi trazer um meia para substituir o Eduardo, que não tem essa, ninguém é titular. Né? Como disse o Arthur Jorge, todo mundo está na briga. Né? Mas só teve uma sombra para o Eduardo agora, com o Oscar Romero. Quanto tempo que a gente está pedindo isso? Sombra para o Tiquinho Soares? Nunca teve. E aí, no momento em que o Matheus Nascimento está ganhando minutagem com o Arthur Jorge, contusão. Agora vai ficar parado aí pelo menos 4 meses Matheus Nascimento com uma lesão grave. Né? Uma lesão grave, a gente já percebeu da maneira como saiu, que já não era coisa pouca. Né? E mais uma vez o Botafogo só com o Tiquinho Soares, aí vendeu o Janderson para o Vitória. Não estou dizendo que não tinha que vender o Janderson, concordo com a venda. Só que imediatamente você tem que trazer alguém, porque o Igor Jesus só vai jogar em julho. E nós estamos no dia 20 de abril. É 20, produção? Abril, cara. Tem maio, tem junho, tem... Só com um atacante. Então, assim, o que vai acontecer, na verdade, né? É o fim do mundo? Não, porque o Botafogo já está há tanto tempo fazendo um planejamento ruim para centroavante, tá? Que não chega a ser o fim do mundo. O Júnior Santos, quando ele chega ao Botafogo, ele não é centroavante, a gente já sabe disso, né? Pisa na área, sabe pisar na área e tal, mas não faz as funções do Tiquinho Soares. Cada um tem um estilo de jogo muito diferente, né? Então ele não é alguém para, se o Tiquinho não joga, bota o Júnior Santos. Mas no momento, o Júnior Santos é a opção imediata. Por quê? Porque o Júnior Santos, lá no Sanfrecce Hiroshima, jogou muito de centroavante, jogou muito como 9, né? Não tem essa característica. Talvez no Botafogo ele tenha feito 1, 2, 3 jogos no máximo nessa característica. Na estreia dele contra o Juventude, ele até fez um gol, né, jogando lá de centroavante. Foi no jogo 2-2, lá no Alfredo Jaconi. Mas não é o ideal. Não é o ideal, mais uma vez. Outro jogador que, enfim, tá no elenco, acredito, né? Acho que até vai ser relacionado para o jogo de amanhã, é o Eduardo, que precisa dizer a 2024 o que veio. Né? Fez lá gol de bicicleta contra o Vasco e tal, aí jogou mais uma partida boa, voltou. Então, mais uma vez aí, recuperando, recondicionamento. Só que a questão técnica do Eduardo, ela precisa se conectar com a questão anímica dentro de campo, né? O cara tem que estar ligado, tem que estar animado para jogar, pô. Questão física, é claro. E agora uma questão tática. O Eduardo também já atuou de falso 9, algumas vezes com a camisa do Botafogo. Então, numa ausência de porventura o Tiquinho Soares tem que ser poupado, eu acredito até que amanhã, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, possa ser poupado. O Eduardo já atuou de falso 9, inclusive em jogos com vitórias do Botafogo, né? Já atuou de falso 9. E a outra é você olhar para a base. Aí, mais uma vez, fazer as mesmas burradas de sempre. Tá? Puxa o Kaique.
puxa o Vargas, puxa fulano. Os caras estão num processo de desenvolvimento, você vai lá e dá um salto no cara, às vezes queima o cara. Tá tudo. Esse planejamento do 9, do camisa adulto, centroavante, ele foi todo mal feito, mas ele já faz muito tempo. Desde a saída do Herisson. Olha isso, desde 2022. Quase 2 anos o Botafogo não tem um planejamento correto para centroavante. Vergonhoso. E o Yarlen, galera, não vamos inventar moda. Né? O que a gente tem em casa é o Júnior Santos e o Eduardo atuando. O Eduardo de falso 9 e o Júnior Santos já atua de 9. E você pegar empréstimo com a base para quebrar galho. Não é legal, a gente sabe que vai ter uma maratona complicadíssima, sabemos também que o Tiquinho Soares não dura para sempre, não é de ferro, ele vai precisar ser poupado e aí você vai precisar sacrificar em algum momento, porque agora o Janderson e o Matheus Nascimento já não estavam à altura. Agora, sem eles, fica pior ainda, né? Não que eles são muito importantes, não, mas se você perde um, vende o outro, você tem que trazer. Você tem que trazer no mercado. Enfim, pagando pela incompetência. Tá? Então a gente sempre criticou esse planejamento e não vai deixar de criticar, ainda mais numa situação como essa agora. Outra situação, vocês se lembram depois da live do jogo contra o Cruzeiro, que eu falei aqui no canal Dois Toques? Falei, manda o Marçal para casa, manda o Marçal descansar, dá uma passagem só de ida pro Marçal. Mas não é porque eu não gosto do Marçal, ou porque o Marçal não joga nada e tal. É porque acabou mesmo, cara. Acabou mais uma vez, teve um problema, contusão. E aí o Arthur Jorge falou, tava cansado. O corpo do cara já tá gritando. Mas eu acho que ele e o Rafael lá no Lyon, eles, sei lá, tiveram contato com alguma coisa que bichou pra sempre, cara. Bichou pra sempre. Então o Marçal mais 4 semanas fora. E agora o caso do Marçal ainda é mais simples, porque você, com a chegada do Cuiabano, você tem 2 jogadores ali para posição. Tá? Ok. Mas assim, do jeito que tá, o Marçal, não vejo mais razão para continuar. Acho que vai continuar até o fim da temporada, até o final do contrato. O Botafogo, pelo amor de Deus, não tem que renovar de jeito nenhum. Foi um lateral que não deu certo. Né? Fez uma temporada de 2022 excelente, mas foi uma meia temporada, né? Não foi uma temporada inteira. Quando precisamos do Marçal uma temporada inteira, ali no final não aguentou, quase não jogou, enfim, ficamos na mão. E agora, já no início da temporada, Marçal deixando mais uma vez o Botafogo na mão. Né? Então não dá para você contar com esse jogador. Que bom que veio o Cuiabano e tomara que o Botafogo não dependa, não precise mais dos serviços do Fernando Marçal, porque não é contra o jogador. Eu gosto até do Marçal quando ele está bem, quando ele está consciente do que ele tem que fazer dentro de campo, quando ele está consciente das suas limitações defensivas e ofensivas, ele faz o feijão com arroz. Eu gosto muito do Marçal. Só que já não é uma questão pessoal, técnica, é uma questão física. E contra o corpo não dá para lutar. É uma luta inglória. O Rafael, nosso lateral direito, está aí para contar essa história. Então, 2 baixas aí, mas possibilidade de nós contarmos com reforços internos, né? O caso do Eduardo voltando amanhã para o jogo contra o Juventude, o Damian Soares também com grande chance de voltar. E aí, a arma secreta para você vencer o fantasma, né? Lembra dos caça-fantasmas? A galera mais velha vai lembrar, né? A gente precisa caçar um desses aí. Procura-se um caça-fantasma. Porque, olha, Juventude é um negócio que... Mas não entra na minha cabeça esse negócio do Botafogo, esse problema com Juventude. Ano passado, foi ano passado, galera? Ou 2020? Foi 2022, né? Não ganhamos nenhum jogo. Os caras foram rebaixados. Não ganhamos nenhum jogo do Juventude. Aí teve aquele 2019, com Chiesa, né? Perdendo aquele gol maravilhoso e tal. Aí tem 99. E aí o Juventude é uma pedra no sapato do Botafogo. Então, quem será o caça-fantasma desse jogo de amanhã? Agora, provavelmente não serão os mesmos personagens, não será a mesma equipe da partida contra o Atlético Goianiense, né? A tendência é que o Arthur Jorge escale uma equipe
de acordo com o alerta vermelho da condição física, tá? Então, podemos ter Eduardo jogando de titular, Damian Soares retornando como titular, né? Podemos, a questão aí do Cuiabano, né? O Botafogo ainda vai anunciar, tal, ainda tá no imbróglio aí. O Grêmio rescindiu para que o jogador pudesse estar livre e aí entrasse mesmo depois do prazo da janela, né? Já não será uma transferência, não é isso? Então, o Hugo vai atuar, né, na lateral esquerda. O Botafogo talvez promova a entrada de um zagueiro diferente, tá? Até pode ser, a gente achou que o Pablo poderia jogar contra o Atlético Goianiense. Quem sabe aí o Pablo aparecendo na partida de amanhã, não sei se o Alexander Barbosa vai ser utilizado, o Marlon Freitas voltando do protocolo de concussão, também não sei se o Arthur Jorge vai querer utilizá-lo, e o Tiquinho Soares talvez seja poupado, porque a ideia era poupar o Tiquinho no jogo contra o Atlético Goianiense, isso não aconteceu, não dá para poupar no jogo contra o Universitário do Peru, né? Então, provavelmente, o Tiquinho Soares não inicia essa partida contra o Juventude, ou não jogue a partida inteira, né? Em algum momento da partida, o Arthur Jorge faça algumas modificações que indiquem ali, ou o Eduardo falso 9, ou o Júnior Santos caindo ali como 9, enfim, ou sem centroavante, com mobilidade. Vamos ver o que vai acontecer, né? Porque agora estamos reféns aí de um planejamento mal feito desde a época do André Mazzucco. E não sabemos ainda qual time vai a campo contra o Juventude. Amanhã, provavelmente, teremos aí mais indicativos para a gente dizer quem serão os caça-fantasmas para acabar logo de vez com essa história, com Juventude. Então vamos logo ganhar. Ganha aqui, ganha lá. Não tem problema. Agora, olho vivo. Amanhã eu vou fazer um esqueleto, né? Analisar essas duas equipes que vão a campo. Olho vivo no Jean Carlos. Tá jogando o que não jogou nos últimos 3 anos. No Náutico, naquela Série B, onde estava o Botafogo, antes mesmo, 2020, 2021, Jean Carlos jogando muita bola no Náutico, né? O Náutico perdeu o timing da venda, acabou ficando por lá, caiu, foi rodando, Juventude, meteu 2 golaços nos últimos jogos. Olho vivo, não pode deixar respirar. Não pode deixar Jean Carlos respirar. E aí mata o nascedouro da jogada deles, né? Então a gente tem que saber fazer essas leituras, torcendo mais uma vez uma grande partida da nossa dupla de volantes, quem quer que seja, Danilo, Marlon Freitas, Gregory, Tietê, torcendo aí por uma grande partida da nossa dupla de volantes, que é muito importante ali na cobertura do nosso setor defensivo. Gente, vamos curtir o sabadão? Beijo grande para vocês, amanhã tem fogão, amanhã estamos aqui com live, com vídeo. Saudações alvinegros, não esquece, se inscreve aqui no nosso vídeo, no nosso canal, perdão, 2 toques, e deixa um like no nosso vídeo aí, valeu? Beijo grande, bom sabadão, fui!